Graça e paz, irmãos. Vamos prosseguir na nossa reflexão. João capítulo 4. Nós começamos a semana passada a reflexão sobre o que Jesus fez na vida daquela mulher samaritana. A cura da mulher samaritana no divã de Jesus. Ela foi tratada por ele. Vamos refazer a leitura do texto até onde paramos. E ele diz assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, meio-dia, sol a pino. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Tudo isso nós já vimos a semana passada. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Dá para entender que até aqui é um diálogo que transcorre normalmente dentro de uma sequência lógica. Dá para perceber até aqui, não? Vamos lá. O que é que muda agora? Isso sempre me deixou encabulado. Sai da esteira da logicidade, da lógica da conversa, do diálogo. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. O que é que isso tinha a ver com a água? Normalmente, sem qualquer problema, poderíamos dizer assim: isso não tem nada a ver. Estavam tratando de água. A mulher, Jesus pediu água, depois falou que ele era, o que ele poderia dar a ela, água viva.
e que se ela bebesse daquela água, nunca mais teria sede. Até aí, normal. Agora manda chamar o marido da mulher. Então nós vimos até aqui, daqui para frente não. Vamos ver agora daqui para frente. O que é que isso tem a ver? Por que que Jesus fez isso? Vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher, não tenho marido. E Jesus sabia que ela não tinha. Jesus conhecia a vida dela, como conhece a vida de cada um de nós. E não adianta ninguém querer esconder nada dele, porque ele está vendo lá no íntimo os nossos pensamentos, as nossas intenções. Ele conhece. Replicou-lhe Jesus, respondeste acertadamente, ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste. Ele sabia que ela tinha tido 5, então ele sabia que de fato ela não tinha marido. E esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Então vamos aprender um pouquinho aqui, antes de prosseguir na leitura. A confissão conduz à cura. Jesus queria tratar daquela mulher. Ele sabia que ela tinha um problema emocional, grave, sério, profundo, que a perturbava. Livres da culpa, como escreveu Charles Spurgeon, é um livro bacana, que tem muito antigo, Tudo pela Graça, Charles Spurgeon. Eu tenho esse livro lá, velho, antigo, bom, por isso que é bom. Assim podemos receber definitivamente a água que jorra para a vida eterna, livres da culpa, livres do peso do pecado, livres das amarras, livres daquilo que nos perturba. Sem isso não há liberdade e ninguém consegue caminhar, se desenvolver e progredir na vida. O que nos impede de reconhecer a nossa vida hoje e receber um tratamento completo do maior psicólogo que já existiu em todos os tempos, Doutor Jesus Cristo. A mulher samaritana nos ensina. Depois dela dizer a Jesus que gostaria de beber da água viva, Jesus lhe faz uma pergunta. De fato, o acolhimento de Jesus àquela mulher foi sem julgamentos, desacompanhado de uma abordagem direta, posterior sobre o pecado, porque ela tinha uma vida de pecado. Ela vivia em pecado. Não há restauração plena da vida espiritual e das emoções sem que a vida seja passada a limpo. É por isso que se alguém está em Cristo é nova criatura, passou a limpo espiritualmente, mas as emoções precisam ser tratadas. O psicólogo, o psicológico precisa ser tratado. O psíquico precisa ser tratado. Após tantos relacionamentos, ela continuava sedenta de algo que preenchesse o seu vazio interior. Quando não estamos bem emocionalmente, e ela não estava, podemos nos render a compulsões. Por isso ela tinha tido 5 maridos. Poderia ir para o 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e por aí vai. Porque o problema não está no outro. O problema está aqui em mim. E eu preciso tratar dele. O princípio da repetição, 5. Vai se repetindo padrões, sem acertar e sem consertar. É uma busca compulsiva externa que visa satisfazer as demandas internas. E o exterior não muda o interior. Com o interior transformado e mudado, eu vou mudar o exterior. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Por isso que a proposta do Evangelho é de trocar o coração. E por isso que a Bíblia diz que nós precisamos renovar a mente.
Eu já tenho a outra mensagem da semana que vem, se Deus permitir, viu? Qual é a sua visão de mundo? O cego que Jesus curou, em 2 etapas. O cego de Betsaida. Qual é a sua visão de mundo? Jesus provoca a samaritana antes mesmo de beber da água da vida, para que ela tivesse convicção. Isso me fez tão bem, o dia que eu entendi isso. Começando lá do Jardim do Éden, por que Deus perguntou para Adão onde ele estava, se Deus sabia? Adão, onde estás? Deus sabia, estava vendo, sabia o que ele estava pensando, sabia o que ele tinha feito. Por que Deus pergunta? Porque Deus queria que Adão tivesse consciência do que ele havia feito. Por que Jesus disse para Pedro, 3 vezes perguntou a Pedro, tu me amas? Jesus sabia. Para que Pedro tivesse consciência de que Pedro não tinha ainda o amor ágape no seu coração. E por que Jesus fala para a mulher samaritana, vai chamar o teu marido? Ele sabia que ela não tinha e que ela vivia uma vida irregular, mas que ela tivesse consciência do que ela estava fazendo e vivendo. Não há salvação ou renovação da mente sem arrependimento e sem consciência do seu estado. No divã de Jesus, o passado vem à superfície, é trazido à tona, como o presente da personagem, e faz uma fusão divinamente conduzida que a prepara para a nova vida que ela receberia a partir dali. Mas precisava acertar o passado. Não dá para continuar carregando. Jesus se aprofunda na análise para passar a vida dela a limpo, o seu emocional a limpo. Chame o seu marido. A resposta da samaritana demonstra como muitos de nós também agimos diante de Jesus. Aconteceu com ela, mas e comigo? E com você? Essa meia-verdade, não tenho marido, poderia ser a demonstração de culpa, vergonha ou sofrimento. Não vou dizer para ele, não vou relatar a verdade, aquilo que me traz amargura, me dá vergonha, não vou relatar para ele. Vou contar só a metade da verdade, mas ele está vendo, lá no íntimo, não esconda dele. Mas é você que precisa ser tratado, não é ele. Jesus não se contentaria em deixar a samaritana ir embora sem o tratamento integral, espiritual e emocional. Nós somos corpo, alma e espírito. Não somos só espírito, somos 3 coisas. E Deus nos trata por inteiro. É verdade que ela não tinha marido, mas essa não era a verdade completa. Ela visava omitir ou não se aprofundar em um assunto que provavelmente a incomodava. Entretanto, Jesus atingiu o ponto fraco. Não sabemos... Aí, Jorge, ó, você disse que a mulher já tinha assassinado os maridos, né? Olha, não sabemos se ela era viúva ou divorciada, por 5 vezes. Mas o então companheiro dela não era seu marido. Tratava-se de uma relação ilícita, espúria, não era casada. No divã de Jesus, é inútil contar meia-verdade, tentar esconder a verdade. Ele conhece as profundezas do nosso coração. Por que Jesus mandou a gente entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai? É ali que você tem que abrir o seu coração. Fale
com voz audível mesmo, embora ele conheça o seu pensamento, mas fale, abra a boca e verbalize. Senhor, olha, a minha vida está assim, assado e assim. O Senhor sabe, conhece a minha angústia, meu sofrimento, minha dor. Isso não é vergonhoso, ele quer ouvir de você. Ele sabe, mas ele quer que você tenha consciência. Ele conhece a profundeza do nosso coração. E por mais que tentemos omitir alguma coisa que precisa ser curado, somente seremos plenamente curados, espiritual e emocionalmente, quando nos achegarmos diante dele sem máscaras. Tire as máscaras, a venda dos olhos. O que você tenta esconder de Deus? O que você ainda não disse a Ele? Existem coisas do passado que você evita tocar no assunto? Não dá. Se tem alguma coisa que a pessoa diz também, eu não quero falar sobre isso. Mas como? Se a gente não tratar disso, a gente não caminha, não evolui, não progride, não dá um passo além. Há algo que você fez e lhe causa vergonha ou culpa? O que você não leva a Ele em oração? O que é que dentro de você ainda não foi contado ao Pai, confessado, para gerar arrependimento e cura de verdade? O que é que está faltando? Esse assunto eu não gosto de tratar. Não tenho nada que eu não queira tratar. Eu tenho que tratar de tudo. E Deus é meu Pai, e é diante dele que eu vou abrir o meu coração e derramar a minha alma, assim como fez Ana, quando Deus permitiu que ela fosse engravidada, já que ela era estéril. Ela derramou a sua alma diante do Senhor. E ela era uma mulher humilhada, triste. Vamos lá para o versículo 19 aí. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Mudou de assunto. Mudou de assunto. Jesus, vai chamar seu marido. Estou vendo que o senhor é profeta. E a água da vida? Estavam tratando da água. Olha como é que ela muda vertiginosamente de assunto. Ó. Percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte. Mas quem estava falando de adoração ali? Quem? Jesus não estava tratando disso. O assunto era outro. Essas questões sempre me intrigaram. Já fiz pelo menos seguramente umas três reflexões sobre esse texto. E já ouvi mais algumas. Mas isso aqui nunca ficou claro para mim. Mas dessa vez ficou. Por quê? Que houve esse diálogo, a começar que Jesus passou por um lugar que ele fez aumentou o seu percurso na viagem. E o texto bíblico diz que era necessário. Ele poderia ter feito um percurso mais curto, mas era necessário porque ele sabia que tinha alguém ali que precisava ser tratado. Versículo 20, nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Se você adora o que conhece, é uma adoração inteligente. Se você adora o que você não conhece, é uma adoração ignorante. E o gostoso é que Deus não está interessado em nenhuma das duas. É o que Jesus vai dizer a ela aqui, não é? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Jesus tocou na ferida da alma daquela mulher. E ela rapidamente mudou de assunto. Refugiou-se numa discussão teológica, não estava em voga em discussão. A adoração, o verdadeiro lugar da adoração. Haja vista que a conversa talvez mexesse demais com as emoções dela. Vejo que és profeta, nossos pais adoraram neste monte. Que interessante. Depois da provocação de Jesus e do confronto sobre o passado dela, ela entra numa discussão teológica e mostra que, de certa forma, para todos nós, é mais fácil gerir uma receita teológica padrão do que enfrentar diretamente o peso do passado. Vamos mudar a conversa, que vamos tratar da Bíblia. Espera aí, mas você tem uma conta aqui, um passado, que tem que ser passado a limpo. Vamos tratar dele, vamos curar. Senão nem biblicamente você vai conseguir evoluir. Não vai conseguir caminhar muito longe. Muitas vezes usamos a falsa espiritualidade para esconder as nossas emoções. É verdade que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, espiritualmente novo. Mas não somos apenas seres espirituais, carregamos um corpo e temos uma alma. A consequência do que fizemos ou vivemos precisa ser passado a limpo, para nos desvencilharmos das marcas do passado, senão as emoções continuam perturbando a mente. Algumas pessoas se escoram na religião para esconder seus problemas e os seus dilemas emocionais. Em geral, essas pessoas tendem a ser muito religiosas ou legalistas e fundamentalistas. Cuidado. Cuidado com o excesso de espiritualidade ou moralismo. Cuidado. Supercrentes ou supercristãos podem esconder grandes mazelas na alma. Nesses casos, a religião torna-se o esconderijo perfeito. Ao invés de habitar no esconderijo do Altíssimo, habitam no esconderijo da religião e mascaram a máscara. Infelizmente, dentro de uma casca religiosa, muitos escondem traumas, angústias, compulsões e até perversões que precisam ser tratadas. A religião pode, nos extremos, ser um mecanismo de fuga para não enfrentarmos os males emocionais. No discurso teológico, bastam alguns chavões. Aí decoram a Bíblia igual papagaio. Mas aquilo não é uma realidade na vida da pessoa. O diabo fez isso com Jesus quando foi tentar Jesus. Usou as Escrituras. Alguns chavões podem ser facilmente aceitos, mas o Senhor vê o coração. E sabe que existem necessidades que devem ser tratadas. Por isso Jesus não deixou que a mulher fosse embora. Não permitiu que ela fosse embora enquanto ela não fosse tratada. Não esconda as suas emoções na religiosidade. Jesus sabe quem de fato você é. Ele me conhece, e conhece você, e conhece cada um de nós. Nunca se esconda na espiritualidade. Não faça dela um álibi para fugir do verdadeiro encontro com o Senhor. Decorar versículos, pregar, ensinar, ou até mesmo ser um líder religioso, não significa que o seu coração foi trocado. Antes, precisa ser tratado no divã de Jesus. É impossível fugir dele, mesmo que tentemos mudar o curso da conversa.
Ele sempre nos levará ao caminho da verdadeira fé. Basta persistir no diálogo, em vez de fugir envergonhados quando a verdadeira natureza aflorar. Diante da dúvida da samaritana sobre o local da adoração, Jesus revela preciosidades que definitivamente mudariam a vida dela para sempre. O enredo iniciado nas necessidades biológicas da água física, natural, passou pelas emocionais, diversos casamentos incapazes de preencher a sede emocional, e terminou a sessão com a verdadeira espiritualidade, a verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Não é necessário se esconder em lugares sagrados, nem ser refém de um sistema religioso. A adoração verdadeira é simplesmente uma vida integralmente rendida e conduzida pelo Espírito Santo, sem máscaras. A cura das emoções em Cristo é sempre profunda. Às vezes nos contentamos com transformações superficiais. Semana passada iniciamos aqui a reflexão, citando o texto lá do profeta Jeremias. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Uma cura superficial, e há muita gente que se contenta com isso. Fica satisfeito com isso, mas é preciso ir a fundo. Jesus deseja nos conduzir aos lugares mais escondidos da alma. O Senhor não deseja que sejamos prósperos apenas espiritualmente, mas também emocionalmente, corpo, alma e espírito. É comum na caminhada cristã muitas pessoas acharem que por terem se rendido a Cristo, não precisam ter a estrutura de personalidade ou emoções, as emoções transformadas. Há um livro, o autor é Tim LaHaye, Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo. Acho que uma vez, há muitos anos, já falei aqui na igreja sobre isso. Mas seria bom a gente recapitular aquilo, porque todos nós temos os nossos temperamentos. E todos têm todos os temperamentos. Não tem um só ou alguns, tem todos. Mas qual é o temperamento que sobressai em você? É esse que precisa ser tratado. Ou qual é aquele que não aflora e deveria aflorar, sobressair? Precisa ser tratado. Eu já sou uma nova criatura, mas você tem um corpo, tem uma mente, e isso precisa ser trabalhado e renovado todos os dias. O que é a santificação? O que significa a santificação? O processo diário, contínuo, progressivo na nossa vida. Até quando? Até o dia da sua morte ou até o dia da volta de Jesus. Outros pensam que por serem usados por Deus em múltiplas funções, estão lapidados e não precisam da verdadeira renovação da mente. Existem muitos executivos da fé, mas antes de trabalhar para Deus, Deus quer trabalhar em você. Antes de você trabalhar para Ele, Ele quer lapidar você. Na caminhada cristã, muitas vezes, nos deitamos apenas parcialmente no divã de Jesus. Queremos a alegria do Espírito Santo, que gratuitamente nos conduz em triunfo. Temos a plena certeza da salvação, a convicção do amor de Deus, mas não podemos perder de vista que a nova vida é um convite ao arrependimento e à mudança de rota, de rumo, de conversão total, em todas as áreas e não apenas em uma delas. Voltemos aí ao texto.
versículo 25 e 26. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. A literatura paralela informa que aquela mulher, prestem atenção, aquela mulher se tornou uma das primeiras missionárias da história do cristianismo. Aquela mulher, com o coração redimido, as emoções confessadas e curadas, o seu passado emocional totalmente perdoado, passado a limpo, ela corre para falar do amor que a tinha alcançado de maneira tão impactante. É isso que vem aí no versículo 27, a partir daí. Neste ponto, Jesus faz as coisas de propósito mesmo, né? Mandou os discípulos comprarem alimento e ficou lá tratando da mulher. Aí eles chegaram, ó. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Talvez se eles estivessem lá, eles teriam atrapalhado, né? Então Jesus, sabedor disso, olha, vamos comprar comida, enquanto isso eu vou sentar aqui para descansar um pouco. Versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ainda duvidou, Jesus já tinha dito: era, sou eu, né? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Com Jesus é assim, não importa o histórico, ele transforma passados conturbados ou permeados de lama em novos roteiros de vida. Para a glória do Pai, sempre há possibilidade de uma nova vida, de um recomeço em alguém que realmente é tratado pelo Messias. Há diversos relatos bíblicos e diversas pessoas cujas vidas foram totalmente transformadas pelo poder de Deus. Para alcançar a restauração das emoções, é necessário achegar-se ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis e ao Deus dos deuses, sem máscara, sem vestes de religiosidade tóxica que tentam esconder quem de fato nós somos. Jesus não repreendeu a mulher samaritana com palavras ofensivas, com olhar de exclusão, mas lançou sobre ela luz sobre aquilo que estava oculto. Temos de lidar com tudo aquilo que nos impede de desfrutarmos da plena comunhão com o Senhor, se quisermos ter a nossa estrutura emocional transformada. Assentemo-nos, pois, no divã de Jesus, sem máscara, sem camuflagem, pois Ele conhece o coração e lê os nossos pensamentos. O verdadeiro adorador nasce com um coração trocado espiritualmente e com as emoções saudáveis, senão ele não é um verdadeiro adorador. As emoções curadas e a mente renovada a cada dia para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém?